E aí, sexto ano, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Na aula passada, na aula retrasada, na verdade, a gente viu o assunto de ângulos. Na aula passada a gente fez uma live para corrigir a atividade, fez uma revisão, tirou algumas dúvidas. E hoje a gente vai começar já um novo assunto, certo? Hoje vou ter dois assuntos, os dois são bem pequenos. O primeiro assunto, ele está no capítulo 5, como eu falei para vocês na live da semana passada, pessoal. Vocês não têm o livro físico em papel do capítulo 5 de matemática. Vocês só têm o livro 1, 2, 3 e 4. Mas eu mostrei para vocês na live que tem como acessar, tem como ver o livro 5, o capítulo 5, e todos os outros capítulos tem como você ver na própria plataforma Uno, tem como você ver digitalmente o livro. Então, quem tiver dúvidas, se você não conseguir acessar o livro, essa aula aqui, vocês sabem que eu sempre deixo as aulas na parte de atividades. Então, atividades vai estar lá o meu vídeo, e embaixo tem uma aba chamada Recursos. Nessa aba Recursos vai estar lá, capítulo 5, livro do aluno. Então, depois que vocês assistirem o vídeo, e vocês quiserem estudar para o livro e também para fazer atividade, é só ir lá embaixo e clicar em capítulo 5, livro do aluno, que vocês já vão conseguir abrir o livro do assunto, que é o que a gente está fazendo, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Então, nesse primeiro assunto de hoje, a gente vai ver um assunto bem rápido, se chama Posição Relativas entre Retas no Plano, da página 23. Então, para começar aqui, ele diz que Jair quer explicar para Carla como ela deve fazer para chegar ao teatro em que eles vão se encontrar. Então, o teatro fica na rua Pitangueiras e Jair está observando um mapa. Então, tem esse mapa aqui que Jair e Carla vão se encontrar. Aí, de acordo com o texto do mapa a seguir, Jair pode dizer a Carla que está na rua Pitangueiras e a rua Mar são paralelas e que a rua Pitangueiras é paralela à rua Onda. Então, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tem como... Se eu tenho, por exemplo, um mapa, tem ruas que elas são paralelas e tem ruas que elas não são paralelas. Então, como pode ser visto nesse trecho do mapa, a rua Pitangueiras cruza a rua Mar. Então, Jair não pode dizer que as duas ruas são paralelas. Então, olhando esse mapa aqui, ele diz que a rua Mar e a rua Pitangueiras elas se cruzam. Sempre quando as ruas se cruzam, a gente não pode dizer que elas são paralelas, certo? Por outro lado, ele diz que a rua Pitangueiras e a rua Onda, que Pitangueiras e Onda, elas não se cruzam nesse trecho e mantêm a mesma distância. Assim, Jair pode dizer que nesse trecho a rua Pitangueiras é paralela à rua Onda. Então, eu tenho aqui a rua Pitangueira e a rua Onda. Se você ver, pessoal, elas mantêm sempre a mesma distância e elas não se cruzam. Então, a gente pode dizer que as ruas Pitangueiras e rua Onda elas são paralelas. Se vocês verem também, essas ruas elas são representadas por linhas, a gente pode chamar de retas. Então, sempre quando a gente diz que as ruas se cruzam, sempre quando a gente diz que as ruas são paralelas, elas lembram retas paralelas. Já quando as ruas se cruzam, a gente tem que elas são retas concorrentes, certo? Então, sempre quando tiver duas ruas ou duas retas que elas não se cruzam, elas são retas paralelas. Já se elas se cruzarem, elas são retas concorrentes, que é o que fala aqui. Duas retas no plano são concorrentes quando tem apenas um ponto em comum. Pode ver que quando duas retas se cruzam, ela tem um ponto em comum. Já se ela não se cruza, ela é paralela e vai até o fim, não se cruza, ela não tem nenhum ponto em comum. E a gente representa sempre a reta concorrente. Por exemplo, tem o RS, R, a reta R e a reta S. A gente diz então que para retas concorrentes é RXS. É só você lembrar que X como se fossem duas retas concorrentes, certo? Já paralelas, a gente diz se eu tenho uma reta U e uma reta V. Eu digo, por exemplo, que se elas são paralelas, a gente indica por U, duas barrinhas paralelas, e V, certo? E então a gente pode observar essas retas concorrentes e retas paralelas em várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo,
nessa daqui, nessa estante de livros, a gente pode dizer que essas prateleiras elas são paralelas, certo? As partes prateleiras destacadas em vermelho lembram retas horizontais em relação ao solo. Então essas prateleiras aqui lembram retas paralelas. Outra situação que a gente tem retas paralelas. Nesse portão aqui, as grades do portão elas não se encontram. Então a gente tem também retas paralelas. E também aqui a gente tem os corrimão da escada, que dão ideias de retas inclinadas em relação ao solo. Então pode ver aqui no corrimão, ó, parecem duas retas, elas não se cruzam. Se elas não se cruzam, elas são então paralelas, certo? Então, fazendo um exercício bem rápido aqui, pessoal, só uma demonstração. Eu tenho esses três pilotos aqui que eu vou considerar como se fossem três retas, certo? Então eu tenho a reta azul, a reta verde e a reta amarela. Como eu tinha falado, as posições entre as retas podem ser duas. Podem ser ou paralelas ou concorrentes. Então, se eu quiser que todas essas retas estejam paralelas, elas não podem cruzar. Então, eu vou colocar uma assim e outra assim, certo? Então, a gente diz que elas são paralelas. Se, por exemplo, minha reta verde estiver assim, ela ainda é paralela? Por quê? Porque se você prolongar aqui, um dia ela ainda vai cruzar com a azul, certo? Então assim, a gente diz que essa reta não é paralela. Ela só é paralela quando ela está assim. Por quê? Porque se elas seguirem o mesmo caminho, elas nunca vão se tocar, certo? Se elas nunca se tocam, elas continuam paralelas. Então, para as retas serem paralelas, elas têm que sempre manter a mesma distância. Percebe que elas nunca mudam a distância. Se eu quero agora que elas sejam concorrentes, então eu posso fazer assim, certo? Aqui eu tenho duas retas concorrentes. E nesse caso aqui eu tenho que minha reta verde e amarela, ela é concorrente com a reta azul. Pode ver que ela tem um ponto em comum com a azul. Já eu pergunto, e a reta verde e amarela? A reta verde e amarela, elas são paralelas. Por quê? Porque elas nunca se tocam e a distância entre elas continua a mesma. Então, a reta azul ela é concorrente com a verde e a amarela, mas a reta verde e amarela elas são paralelas entre si, certo? Se eu tiver agora essa situação aqui, eu tenho que a reta amarela e a reta azul elas são paralelas. Pode ver que elas não se encontram e sempre mantêm a mesma distância. Já a reta verde, ela é concorrente com a amarela e também ela é concorrente com a azul, porque elas se encontram nesses dois pontos aqui, certo? Então eu posso ter uma reta que ela é paralela à outra, como essa azul aqui é paralela à amarela, mas ela pode ser concorrente com outra reta, certo? Como com essa verde daqui. E é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo. Calma, ainda vai ter um outro vídeo com outro assunto bem pequeno. Então, você assistiu esse vídeo, você assiste o próximo, que vai ser um outro assunto também, certo? Que é a aula de hoje e depois vocês veem a atividade que eu passei. Assistam o próximo vídeo.